Eu estava chegando na UES como professora, né? Quando surgiu a possibilidade da gente ser transferido do CH para cá, para Itaperi. E na verdade essa história dura desde a época que eu já era aluna da UES, essa tentativa de trazer as ciências sociais, na verdade parte dos cursos do CH para cá, para o Itaperi, no propósito de, enfim, tornar mais única, eu acho, a UES, facilitar alguns trâmites que são burocráticos. Chegando aqui, na verdade, antes de chegar aqui, a gente ficou lá, entre os professores, pensando quais seriam algumas das estratégias que a gente poderia utilizar para tornar o espaço algo mais familiar, não no sentido familiar propriamente dito, mas algo no sentido de que se tornasse afável, que se tornasse um espaço onde a gente pudesse habitar de modo com maior intimidade, né? Então, a proposta da gente fazer a oficina de fanzines e a oficina de grafites foi nesse sentido, de a gente poder dialogar junto com os alunos, e obviamente a oficina estava proposta para os alunos que estavam vindo de lá para cá com um certo receio de chegar aqui no Itaperi. A gente não tinha um bloco ao certo, o bloco foi meio que negociado com a administração, então foi uma tentativa de tornar esse espaço algo com uma certa identidade. Então, o que o grafite traz, o que os fanzines trazem, são discursos, são modos de expor ideias e modos de se expor como jovens, como estudantes de uma determinada área, para um coletivo, né? E esse coletivo faz sentido não só para os próprios alunos, como alunos, mas para os professores desse curso, para os professores dos outros cursos, para os alunos dos outros cursos. Então, é um modo da gente demonstrar uma certa identidade com o espaço. Quando a oficina ocorreu, eu não pude acompanhar pessoalmente a oficina, eu consegui articular junto com os oficineiros e com os alunos que estavam aqui, né, organizando a CAU, o pessoal que estava aqui ajudando a sediar a chegada. E a prefeitura do Itaperi não tinha deixado muito claro quais eram os espaços que poderiam ser utilizados para essas, enfim, as decupações, né, o que viria a ser os grafites. E aí os meninos começaram a fazer grafite não só na frente do bloco, mas também em outros espaços que não estavam lá destinados para isso. Isso foi um problema inicial. Houve uma ameaça de pintarem tudo logo no início, a gente começou a se mobilizar, até tem algumas gravações, acho que no iPad do Gil, tem uns relatos das pessoas tentando, enfim, falar um pouco do que representou esse momento, né, de chegada, e o que essas imagens e essas frases, os textos, eles simbolizam para os estudantes, para os alunos. Mas foi só uma ameaça. Acabou que a gente já está aqui entrando quase no primeiro ano, depois da nossa mudança para cá, e os grafites permanecem. Ciências Sociais aqui no campus do Itaperi, na minha opinião particular, de estudantes do curso de Serviço Social, foi de suma importância, porque
através da chegada deles, eu pude perceber uma maior integração entre os alunos do bloco e dos outros blocos. O movimento de estudantes, pude perceber que teve uma diferença bem... como que eu posso dizer? A meu ver, foi importante porque eu vi uma luta maior dos estudantes aqui dentro do campo do Itaperi e uma integração com grupos de estudos, núcleo da permacultura, no qual eu também conheci aqui dentro da universidade, o NEPSA, com a revitalização do bloco, né, tentando uma maior integração entre a universidade com a natureza. E assim, a gente foi convidado, o NEPSA, que é um laboratório que é próximo da Lagoa, a gente foi convidado pelo grupo de Ciências Sociais do curso para fazer a revitalização, para ajudar na revitalização do espaço deles, na pracinha. E lá a gente estava lá ajudando, fizemos uns plantios, algumas revitalizações de pinturas, o pessoal pintou. Foi muito interessante, foi legal ver a união, o pessoal muito esforçado lá, percebi. Tem que ter mais vezes, mais frequência, né, para as pessoas e dar continuidade lá, porque tá faltando mais mão de obra lá, mais pinturas, para embelezar mais o espaço, que é muito bom ter um espaço em harmonia com a natureza e você se desestresse. Sempre tentando fazer esse resgate do homem com a natureza, né? Foi essa integração também que a gente tentou fazer e estamos tentando fazer a cada dia dentro da universidade, né? Então, a ideia de ocupar a R12, né, ela surgiu logo depois da transferência do curso de Ciências Sociais para o Itaperi. E aí, na verdade, foi uma reação à situação que a gente acabou encontrando lá, né? Nós fomos para o Itaperi, encontramos, quando fomos instalados lá, só existia o bloco R, sem nenhuma outra sala para os grupos de estudo. Nem havia um espaço para os estudantes terem um convívio mínimo, né? Uma socialização muito diferente do que a gente tinha no CH, que tinha o jardim lá, todo mundo ficava meio que junto, era um lugar bem agradável, não era muito quente também. E né, o Bloco R é, na verdade, um deserto, né? Pega muito sol lá. E aí a gente ficou meio sem opções, sem saber o que fazer, e acabou surgindo essa ideia de ocupar um espaço como forma de protesto pela transferência. Na época tinha a questão de que a CCTES, que é a secretaria responsável pelo financiamento da universidade, em vez de estar investindo em educação, estava comprando helicópteros para o governo do estado. E a ocupação foi isso, foi uma série de fatores, foi um grito de indignação mesmo em relação à situação que a gente vivia lá. Então a gente pensou a ocupação foi dia 2 de setembro que ocupamos, numa segunda-feira, e a gente sentou um pouco antes com algumas pessoas para ver o que faria, né? Fizemos uma nota falando do porquê da ocupação, e a ideia era propor uma semana de atividades nessa sala, R12, que seria um espaço de socialização do curso de Ciências Sociais no Itaperi. E aí, de repente, eu fiquei sabendo dessa história, que tinham feito testes em uma sala, passaram uma semana fazendo teste de se tinha aula lá, se tinha movimento ou não, se mexiam nas cadeiras ou não, e descobriram que não tinha aula, não tinha nada, não estava sendo utilizada a sala, era abandonada. E aí veio a notícia que ela tinha ocupado e tinha feito de lá um espaço de socialização, né? R12, espaço de socialização. E aí ela foi uma sala, foi pensado para ser na R12 porque ela é a última sala do bloco, aí dá para ver o horizonte, assim, o pôr do sol é muito bonito, acho que é um dos melhores lugares para ver o sol, o pôr do sol no Itaperi.
E aí acabou juntando isso. Eu acho que o cenário que envolve a R12 é o cenário de liberdade. Eu acho que não é à toa você entrar na R12 e você se deparar com 3 janelas gigantescas e você vê aquele céu ali, e tu chega na R12 e o olhar que tu tem é o horizonte, tu não vê nada além, quer dizer, tu só vê coisas além, tu não vê nada abaixo do horizonte do que ela te propõe. Resolvemos inicialmente fazer uma ocupação educada, né? Fizemos uma oficina de cartazes e tal, colocamos o cartaz lá de fora, espaço de socialização das ciências sociais, e durante a semana teria uma série de atividades lá. Entre as atividades teve o grupo de estudos, o NEMARX, uma oficina de fotografia, teve mais algum, não lembro, né? Mas, enfim, teve essas atividades, a oficina de cartazes foi a primeira, pregamos os cartazes, ficou lindo lá, tiramos fotos e tal. No outro dia chegamos, não tinha nenhum cartaz. E aí o que aconteceu foi que a gente acabou meio que radicalizando a ocupação e aí acabou grafitando todo o espaço para demarcar espaço mesmo, que lá era o nosso novo espaço de socialização, e a partir dali a gente ia construir outras atividades lá dentro. A ideia era que funcionasse mesmo como um ponto de encontro, como um ponto de estudo, de conversas, que não existia nesse momento no Bloco R. Depois começou a aparecerem os elementos para construção da greve geral das universidades estaduais de Ceará, e aí a R12 serviu como um espaço importantíssimo de reunião dos estudantes das ciências sociais, de forma mais ampliada também do Itaperi e do próprio comando de greve das 3 universidades. Houveram várias reuniões lá, no período antes da deflagração da greve e também após, para definir estratégias e tal do que fazer. Muitas vezes a gente se reunia lá. E acabou, esse espaço foi muito importante para uma geração inteira, nessa geração antes da greve, depois da greve, tanto para juntar o pessoal antes, como para todo mundo fazer as sínteses mesmo que foi o processo da greve, e também para fincar espaço, né, para fincar o pé mesmo no Itaperi. Eu acho que a ida das ciências sociais para o Itaperi mudou muito a cara daquela parte final ali dos blocos, para chegar já no RU. E hoje em dia eu acho que é meio que impensável pensar o Itaperi sem pensar nas ciências sociais também, que tem um papel muito importante lá dentro. A galera pichou mesmo e ocupou e fez de lá o CA, né? O CA das Ciências Sociais, pela necessidade do curso de ter essa estrutura e outros. 2013, tanto na conjuntura local quanto na conjuntura nacional, foi caracterizado como um ano de muitas lutas. E um movimento muito forte de resistência, que surgiu tanto aqui em Fortaleza, quanto a nível nacional e internacional mesmo, foi a questão do Ocupe. Em paralelo a essa luta pelo direito à cidade, pelo direito de usufruir as coisas, a gente na universidade acabou trazendo reflexos disso, sim. No início do semestre do 2013.2 teve a ocupação do Cocó, que foi um período de resistência, e junto com isso a trazida dos companheiros das ciências sociais para o Itaperi, sem a mínima estrutura estabelecida, sem salas, e aí eles mostraram junto com esse momento de resistência a questão do Ocupe novamente, né? Eles ocuparam uma sala para que minimamente fosse um espaço de convivência cultural, acadêmico e político. E essa sala, a R12, ela teve esse caráter de aglutinar a oposição da UES. Paralelo a isso, a ocupação dos companheiros de Itapipoca, que ocuparam a reitoria bravamente no momento de resistência, e a gente aqui ocupou a sala. Durante as discussões da greve, do indicativo de greve, a gente começou a se reunir nessa sala, o campo de esquerda da UES, configurado por vários CAs, até então de História, que ainda estava na gestão, CA de Pedagogia, que é a nossa gestão atual, o CA de Serviço Social, os companheiros das Ciências Sociais que ainda não estavam em gestão, mas já se configuravam como um campo de oposição, e a gente conseguiu blocar muitas posições, inclusive
a greve, ela partiu também da articulação R12. Assim, a gente visualizou a greve na R12 antes dela ser visualizada pelo conjunto do movimento estudantil geral na UES. E, assim, um marco muito, muito forte, que foi também impulsionado pela galera da R12, foi a questão da retirada da chapa de esquerda das eleições do DCE. Durante o processo do acúmulo para a greve, estava tendo o processo de eleição de DCE. Um processo que, na época que estava acontecendo, nos moldes que estava acontecendo, não era legítimo, porque a UES tinha lutas muito maiores a serem tocadas, como, por exemplo, a questão do campus da FACEG. E aí, a gente, depois de muito acumular, retirou-se da chapa, e na mesma assembleia que nós retiramos da chapa, foi deflagrada a greve na UES. E aí, assim, com o término da greve, nós continuamos nos articulando com a galera da R12. A R12, ela foi um símbolo de oposição, um símbolo de resistência do movimento e um acúmulo muito grande, assim, que se tornou um divisor de águas, porque era o movimento estudantil da UES, antes dessa articulação entre cursos, entre forças políticas, e para o que é o movimento estudantil da UES atualmente. E assim, eu acho que precede, por exemplo, tipo, eu acho que o marco mesmo foi a ocupação da reitoria, mas eu acho que aconteceram algumas coisas antes, né? Eu acho que, enfim, no caso do serviço social, né, a gente já vinha nessa luta pelos professores efetivos, a gente já tinha paralisado o curso, enfim. E aí eu lembro que a gente também levava muito essa pauta pra frente, né, dos professores efetivos, para o UES não parar efetivo já tinha mais de um ano que a gente contribuía com as mobilizações do sindicato e tal, porque parte do movimento estudantil não estava se mobilizando mesmo. Aí foi numa assembleia que aconteceu, ou foi uma reunião, alguma coisa do tipo, puxada pelo SIND-UES, onde a gente encontrou com a galera das ciências sociais, né? E a gente viu que, tipo assim, as nossas falas começaram a casar, né? A gente começou a se identificar com aquela galera. A gente marcou uma reunião, tipo, eu nem sei se a gente marcou, eu só lembro que acabou a reunião lá no Bloco I, que era junto com o pessoal do sindicato e os movimentos aqui da universidade, né, junto com os coletivos. Aí a gente veio aqui pro caos. E aí a gente começou a conversar sobre o que a gente podia fazer de diferente, né, de alternativo, porque, enfim, a educação física estava praticamente impondo um ato na reitoria, né, que era um ato deles, mas que era com pauta deles, mas eles queriam que a universidade inteira construísse. Aí eu lembro que naquele dia a gente conversou sobre algumas questões que a gente discordava, né, e que consensuava entre a gente, por exemplo, a ocupação da reitoria, né, a gente fazer alguma intervenção mesmo, não ficar só... Porque, enfim, antes, durante a campanha, né, a gente já tinha ocupado a reitoria algumas vezes e em uma delas, por exemplo, o Jackson tinha descido para conversar com a gente junto com o Idel Brano, né, o reitor e o vice-reitor, e sentaram no chão junto com a gente, conversando, assim, super cordiais e tal. E aí a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, né, e foi aí que a gente tirou algumas ações radicais para fazer dentro da reitoria. Só que a gente se deparando lá, a gente viu um pessoal que tinha uma questão muito burocrática lá na ocupação naquele momento, né, de dizer se era legítimo ou não do movimento fazer uma intervenção nas paredes da reitoria, pautas extremamente complicadas e confusas, né? E a gente fez a denúncia naquele momento dizendo que não tinha acordo com aquela forma de movimento estudantil. E foi aí que a gente fez o primeiro contato com o pessoal da R12, eu me lembro da Larissa, tá lá, o Anael também. E a gente, quando se retirou daquela reunião, que passamos 2 horas dizendo que não tinha acordo, até que as pessoas entenderam que realmente não tinha acordo, nós nos retiramos e a gente fez a primeira reunião no R12, né? E a partir dali a gente conseguiu fazer uma unidade do movimento estudantil. Uma unidade do movimento estudantil da UES no sentido de pautar a luta concreta, né? A gente também tirou de fazer a virada cultural, né? Que a princípio a gente pensava em uma coisa só de resistência mesmo, mas aí eu acho que foi uma coisa muito grande, muito massa, né? E eu acho que juntos, assim, sem a R12 não teria rolado a greve, sabe? Eu acho que, meu Deus, a galera que tava ali puxou essa greve, puxou com força, assim. Eu não imagino que uma greve deva ser
encaminhada, eu não imagino que a greve deva ser construída da forma que foi essa greve. Porque eu acho que foi por pouca gente que ela... Foi por pouca gente que segurou, sabe? Não teve uma adesão assim em massa da base, né, do movimento estudantil. Do movimento estudantil não, né, dos estudantes, assim. E nem do movimento estudantil, né? A gente era boicotado por parte do movimento estudantil. Como é que eu posso dizer? Eu acho que a gente tinha um apoio de muitos estudantes, mas acabava que na hora de construir, a gente construía sozinho. A última greve que a gente teve na UES foi extremamente significativa do ponto de vista da urgência que a gente tinha como uma pauta fundamental, né, que é a própria condição de precarização da UES, em particular da precarização da docência. Nesse movimento, que tinha também dimensões da questão da assistência estudantil, né, reivindicações relacionadas também à própria infraestrutura da UES, a condição de interiorização em que esse processo foi realizado. Logicamente, havia várias forças políticas, né, se organizando nesse movimento e diferentes perspectivas na própria entrada da greve, no próprio movimento de iniciação da greve. Em particular, a experiência com o R12, a minha avaliação foi bacana, principalmente na entrada da greve, né, na própria definição se a gente deveria defender ou não o período do movimento paulista. Havia dúvidas de alguns setores, mesmo no campo da esquerda, mesmo no movimento estudantil, mesmo no movimento docente, havia uma certa dúvida sobre a entrada, o momento mais apropriado de entrada da greve. E a lembrança que eu tenho, né, da reunião da R12 é muito relacionada a esse momento de definição da greve, onde um campo de forças políticas, em particular no campo da esquerda, no movimento estudantil, no movimento docente, se reuniram para fortalecer a necessidade e importância da gente entrar naquele momento na greve. Tanto que havia outras perspectivas, tanto no movimento não greve, como dentro do próprio campo da esquerda, de pessoas que tinham dúvidas, ou grupos políticos, ou grupos organizativos que tinham dúvidas sobre a entrada na greve, sobre se era o momento mais apropriado ou não. E eu lembro muito do R12 nesse sentido, naquele espaço, um conjunto de forças políticas que estavam, né, fundamentando, mostrando os aspectos necessários para a entrada na greve. E eu lembro muito do posicionamento firme do próprio campo das ciências sociais, né, do curso de ciências sociais, junto com outros cursos, na afirmação da necessidade, da urgência. Afinal, todas as outras tentativas e formas, né, e possibilidades de negociação já tinham sido realizadas, já tinham sido dadas, e a gente ainda não tinha encontrado um canal de fato de negociação. E a greve, naquele momento, foi sinalizada, né, dentro daquele espaço, com aquelas forças políticas, como o melhor caminho, né, e resultou de fato em algumas vitórias que a gente tem aí como assistência estudantil, ainda que a gente ainda esteja no processo de negociação, né, sobre a questão da greve, em particular do concurso, que ainda não se efetivou. Ela serviu também como um espaço onde se apresentaram vários grupos de estudo, aqui mesmo do PET, né, de Ciências Sociais. Teve a apresentação do grupo de estudos dos clássicos, né, com o professor Gerson. E também a gente fez reuniões sobre o nosso projeto de extensão do PET, sobre a Serrinha, e aí a gente discutia, e aí a R12 sai também daquele espaço de transgressão para um espaço de construção de conhecimento, mas ao mesmo tempo a R12 ela tem essa questão de ser tudo, de poder tudo, a gente faz tudo, a gente se reúne lá e sociabiliza lá, mas também discute coisas que nos outros espaços da universidade talvez não fosse tão fáceis de serem discutidos, porque quando a gente se coloca dentro do espaço da R12, a gente meio que se reconhece com todos que estão lá, e se reconhece com as paredes que não são silenciosas. Você sente a liberdade de ir lá e de deixar a tua viagem que tu estava vivendo naquele momento, uma coisa que tu ouviu acolá, então acho que as outras pessoas que vão lá também vão ler aquilo e vão se identificar com aquilo.
E aí entra também na crítica que a gente deve fazer à universidade por não ter espaços onde a comunidade em torno, né, a própria Serrinha aqui, a juventude, ela se sente órfã de espaço para chegar e socializar, etc. Né? E na R12, a R12 ela teve esse papel, né? Também a gente conheceu muita gente da Serrinha, se identificou com aquele ambiente, com aquele espaço, né? Se viu ali num lugar mesmo acolhedor, um espaço de juventude e tal. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que... Fica até uma crítica que a gente deve fazer também à universidade por não ter esses espaços, né? E é muito pelo contrário, é mais uma política de segregação da juventude na comunidade ao redor. E aí, dentro desse percurso, assim, quando a R12 foi se transformando nesse símbolo assim, de socialização, de resistência do curso, é muito engraçado, porque tem coisas pessoais que até passam pela R12, né? Tipo, eu defendi minha monografia no curso, me formei, e a minha comemoração foi lá, né? Então, pra mim também tem muito esse lance sentimental, assim, da R12, de estar junto, assim, de ser um espaço onde eu guardo aqui no coração de um recomeço, de um novo ciclo, né? Assim, enquanto profissional de ciências sociais também. E aí é mais isso. E aí acho que essa transformação da R12 no laboratório agora é uma nova fase, né? Agora vão ter que encontrar outro espaço de socialização para ser tão frutífero como foi esse espaço da R12. E agora bem mais ampliado, né? Outros cursos também, o próprio pessoal da Serrinha aparece por lá. E é bem interessante. E, bom, foi um capítulo importante da história das sociais. Para mim, pessoalmente, também foi bem importante. Minha casa meio que virou uma R12 também, no embalo da época. Todo mundo queria riscar uma parede e colocar o que estava pensando. Eu acho que, como tudo é dialético, né, e tudo tem seus processos de idas e vindas, essa nova configuração que a R12 passa a ter, eu espero assim que ela não perca essa identidade, eu acho, né? Porque a identidade é a gente que diz o que é, e eu acho que a R12 é um pouco de símbolo de identidade, sim, da ciência social da UES. Eu espero que ela não perca isso, que a gente possa, que quando eu me formar, eu possa voltar aqui no bloco R e possa lembrar da R12, possa entrar na R12 e possa ter ali livre acesso, como eu tenho hoje, de chegar lá e de me adentrar ao espaço, de possuir aquele espaço, de vivenciar aquele espaço. Eu acho que se ela conseguir ser CA e GPDU, eu acho que ela vai contemplar o curso por um todo. Bom, é isso. Espero que façam bom uso da sala agora, que a gente não vai mais dispor daquele espaço para essa atividade, mas vai ser utilizado para outra coisa, e a gente pode sempre ocupar novos espaços. Tem blocos na universidade que não são usados para nada. A gente ainda tem um monte de carências, não tem residência universitária, não tem esses espaços que dêem um suporte maior ao estudante. E aí está aberto para as mentes inventivas aí fazerem o que der para ser feito. Eu acho que da R12 para fazer um projeto maior agora, eu acho que tem tudo para acontecer. Tem sempre aquele bloco N que